Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, um podcast diferente. É o Papo de Campeões e hoje eu tenho o prazer de conversar há poucos dias do início da Copa do Mundo no Catar, o meu grande amigo Germano Miranda. Tudo bem, meu irmão? Excelente, melhor agora, meu querido. E para mim é novo falar diante de câmeras, microfones, mas como você, eu sou um apaixonado por futebol, principalmente Copa do Mundo. E o objetivo aqui é esse. A gente não vai cagar a regra, a gente vai levar uma resenha e principalmente focado nas duas maiores seleções de todo o planeta, que é Brasil e Alemanha. É isso aí. Pessoal, o objetivo aqui é uma resenha super informal, praticamente sem nenhum tipo de script. E realmente nós somos dois apaixonados por futebol e principalmente esse evento que mexe com os nossos corações, que é a Copa do Mundo. Então, há poucos dias aí, muita expectativa. Alemanha, Brasil aí, mais uma vez, surgem como um dos grandes, fortes candidatos ao título. E vamos trocar uma resenha de amigos. Papo de Campeões, 9 títulos mundiais aqui nessa mesa. E vamos conversar muito porque é a história da Copa do Mundo ali desde 1930. Vamos contextualizar um pouco, vamos trazer aqui também para a forma recente. Espero que também que vocês gostem do Papo de Campeões. Irmão, como começou essa paixão sua por futebol? Cara, como bom brasileiro, o futebol nasce com a gente, né? E eu tenho, minha primeira lembrança futebolística começa ali pelo final de 89. Aí minha primeira lembrança de Copa, né? Vamos focar em Copa do Mundo, é a Copa de 90. Eu lembro que minha mãe era, na época, servidora do Banco do Brasil, então tinha toda aquela indumentária, o mascote da Copa. Eles ganharam VHS para gravar os jogos da Copa no extinto videocassete. E eu já, moleque, que gravava os jogos e tal. E lembro que pro Brasil a Copa acabou diante daquele fatídico jogo com a Argentina. Miller errou um gol que, pelo amor de Deus, até eu, com 90 anos, sentado, fazia aquele gol. Mas coisas do futebol. Só que pra mim não acabou a Copa. Essa coisa do meu nome, Germano, eu sempre fui louco pela Alemanha, desde moleque, e continuei vendo a Copa. E aí teve a final, que inclusive tecnicamente foi uma das finais mais feias da história. Só que a Alemanha sagrou-se campeã com um gol de pênalti do Bremer, fazendo a revanche contra a Argentina. E curiosamente, foi a primeira vez que um europeu bateu um sul-americano numa final de Copa do Mundo. Tantos anos depois, tantas edições depois, né, da primeira. Curioso isso, né? Cara, muito, muito bom. Pra mim também, a paixão por futebol começou na Copa do Mundo. Um pouco mais tardio, 1994, o ano do Tetra, Campeonato do Brasil. E eu fiquei chocado porque eu vi pela primeira vez aquele movimento, as nações chegando, os Estados Unidos, como sempre, conseguem fazer o que a gente chama de showtime. Então, foi incrível. Ali eu parei realmente, eu tinha 94, eu tinha 7 anos de idade. E eu comecei a acompanhar, eu fiquei em choque, sabe? Ver as seleções, Holanda, eu lembro da Bulgária, eu lembro da Suécia, eu lembro da Nigéria, que foi pra primeira Copa em 94, deu um trabalho. E ali... Ochoa. Okocha. DJ Okocha. O Mambique, Taribo Oeste, enfim. E ele despertou realmente. Inclusive, até uma outra curiosidade, foi a partir dali, da Copa de 94, que me despertou o desejo de viajar. Porque eu observava o lado cultural também do futebol que tinha. Não era só o jogo, tinha coisa por trás, tinha uma história por trás. Então eu fiquei fascinado ali, me despertou a curiosidade também em querer viajar o mundo. Então futebol faz parte da vida. Futebol faz parte da vida. Então pra mim foi muito importante acompanhar a Copa do Mundo do lado da minha família, com meu pai. Então até hoje eu carrego isso. Então pra mim é muito especial. E a Copa tem esse lado cultural que eu acho fundamental também, fantástico. Eu gosto também muito de viajar, você que é mais próximo, amigos, né, que somos. Temos até um compromisso de uma viagem já para 2025, né? Tamo aí.
ligado ao esporte também, um outro esporte, mas porque pelo menos reúne 24 nações, hoje 32. E para a próxima Copa eles já falam em 48 nações. E assim, cara, as pessoas se deslocam. Não é só o brasileiro, não é só o alemão. O inglês vai, o italiano, quando se classifica, né? Alô, Itália. Vamos ver se dá certo da próxima. Saudades, Itália. Precisamos de agora vocês com 48 aqui. seleções, não é possível, né? Então, isso é um fascínio, né? E que a gente pôde viver de perto em 2014. Salve-se toda ressalva que se fizeram, mas o evento Copa do Mundo, para movimentar, para trazer culturas diferentes, é fascinante também, né? É demais. Você foi a algum jogo da Copa 2014? Eu fui num Argentina E Bélgica em Brasília. em Brasília. Isso, quartas de finais. Só que assim, eu não fui no campo. Eu fui na cidade, aí fui naqueles FIFA. É isso. FIFA Fest. FIFA Fan Fest. Fui naquilo lá. No estádio em si eu não fui, porque eu acabei de ter um probleminha com o horário pra ir chegar a tempo do jogo. Mas depois peguei a atmosfera, fiquei aguentando zoeira de argentino. Os caras são folgados, mano. Os caras não atmosfera, não. A atmosfera de Copa do Mundo é surreal. Como você falou, tirando a parte política, que teve muitos problemas, teve muitos elefantes brancos também. Mas pra quem gosta de futebol, eu vi. O evento FIFA é diferente. Você no estádio, eu comprei os jogos do 7. O Brasília teve 7 jogos. Eu comprei o ingresso do 7. Foi no 7? Foi no 6. Porque o último jogo foi Brasil e Holanda, após o 7-1 que nós vamos falar. E eu não tava com muito saco de ir no jogo, mas eu me arrependo hoje. Mas enfim, eu tive a oportunidade de ver 6 jogos de Copa do Mundo. E o know-how da FIFA é muito. Você fica no estádio, tem um movimento, mais uma vez, é um showtime. No estádio você vê a delegação vindo de ônibus, saindo do hotel, então toda aquela atmosfera. Tive a oportunidade, por exemplo, de ver Gana e Portugal. Portugal venceu 1-0, gol. O pai Cristiano Ronaldo. Então, sempre são coisas assim que marcam. Tive a oportunidade também de ver Camarões e Brasil. O Brasil ganhou. Camarões 4-1, 2 gols do... Sempre, né? Sem novidade. Mas mais um símbolo. Estou no Brasil e consegui ver um jogo. Ou participar de algum evento. Você viu que realmente tinha. E eu espero ter oportunidade. Você falou de 25, tem compromisso, mas 2026 também já te convido. Vou fazer 40 anos e assistir a Copa de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. E aí, mantendo a provocação, torcer para ser uma disputa entre pentacampeões para ver quem de fato será a hexa. Irmão, e essa paixão sua pela Helena? Você explicou um pouquinho já na outra fala, mas o que Copa de 90 foi marcante, mas o lado do futebolístico, por que poderia ser uma seleção de repente? Porque, por exemplo, a seleção argentina era atual campeã, disputava a defesa do título, tinha as outras seleções interessantes, por exemplo, a própria Holanda, que foi campeão da Eurocopa em 88 e estava naquele hype. E o próprio Brasil, que também estava um pouco na fila, mas também tinha um bom time. E só contextualizando ainda mais, à época, o Brasil era, sim, o maior campeão do mundo, mas era junto com a Itália. E eram 2 tricampeões. O Brasil em 90 ainda não era tetra, né? E faz todo sentido a magia do futebol argentino, porque eles sempre meteram essa, né? Que eles jogam mais bola que o Brasil e tal. Só que, cara, eu sempre tive uma coisa comigo que eu nunca entendi, que os caras falavam assim, não, a Alemanha pratica qualquer coisa que não seja futebol. Eu falei assim, cara, como? E colou, né? Parece, né? Até então, éramos bicampeões. Tá, mas vamos pegar a seleção de 54. Seleção de 54, Copa do Mundo de 54, a favorita não era a Alemanha. Era a Hungria do incrível Puskás. Puskás era o Pelé de 54. Até porque o Pelé veio surgir em 58, perdão. Então, o Pelé da época era o Puskás. Era o Puskás. A Hungria tinha goleado várias potências europeias, inclusive a Alemanha. A Alemanha não tinha título nenhum. Não tinha título nenhum. Entendeu? A força europeia era a Itália, que já era... bicampeão na altura. E a força sul-americana, o Uruguai. Era o Uruguai, era bicampeão também. Também. Então, e quem parou? Para nós conhecidos como o Milagre de Berna. A Alemanha. A Alemanha se sagrou campeã
na Copa da Suíça, ganhando da Hungria de Puskás. Outra seleção que se fala muito, o carrossel holandês. As crianças hoje nascem, que conversam futebol, vai ouvir falar do carrossel holandês, de 74, que eliminou Portugal, que havia eliminado o Brasil e parou na final. Para quê? Para esse Cruyff. metrô, esse trem, essa máquina de ganhar aqui. Que é a Alemanha, Deutschland, né? Entendeu? Então vem daí, cara. daí. Eu falei, cara, como que uma seleção dessa não joga futebol? É porque pra cá ficou caracterizado que a Alemanha cruza na área, gol de cabeça, cruza na área, gol de cabeça. Mas gol de cabeça tá na regra, não tá? Ainda tá na regra. Irmão, você citou 54, talvez seja uma das maiores façanhas do futebol. Porque, como você falou, a Hungria era o melhor time do mundo. A Hungria chegou na Copa do Mundo de 54 com 29 jogos de invencibilidade. Eram 4 anos. E o mais incrível, que eles tinham vencido a própria Alemanha. Gente, olha aqui. Não é que venceu por 8-3. Massacrou, né? 8-3 no grupo de fases e depois teve a final. Sendo que a Hungria abriu 2-0. E depois a Alemanha conseguiu virar o jogo. E a Alemanha é muito criticada por ter entregado, entre aspas, para escapar num chaveamento tido como mais simples até a final. Só que assim, cara, primeiro, estratégia de tabela tá aí, disponível. Você conhece a tabela da competição quando você inicia a tabela da competição. Segundo, Copa do Mundo, cara, não tem caminho fácil. Eu até acho que, beleza, podemos ir para esse chaveamento aqui que a gente considera mais simples? Podemos, mas olha a história da Copa aí. Quantos não caíram nessa ideia, nessa esparrela? Mas eu vou te provocar, cara. Em 74, nós tivemos o jogo da vergonha. Alemanha Oriental e Ocidental. A Alemanha Ocidental muito melhor, enfrentou a Oriental. A Alemanha estava classificada e para evitar pegar a regra era diferente, né? Depois ia para um quadrangular. E então, para evitar pegar a Holanda do mesmo Cruyff e o Brasil, a Alemanha deu aquela entregada. Mas isso não fica um pouco assim na história? Cara, tipo assim, quem quer ser campeão tem que ganhar todo mundo. Aí de repente entregou, isso não fica uma mácula assim? Vou responder com a mesma provocação. Não, e provocações aceitas. Você falou aí, continua. Até hoje é conhecido como o jogo da vergonha. E é uma vergonha você entrar em campo e entregar o resultado. Só que é o seguinte, a Alemanha conseguiu evitar o confronto com a Holanda? Não, mas no final também. Mas no final, mas ia pegar. Mas e se não ganha? Não, mas a Alemanha ou ia pegar o Brasil ou a Holanda. Escapar de pegar no grupo. Você pode adiar o confronto, mas pra você ser campeão do mundo, e por isso que eu acho a beleza da Copa do Mundo é essa. Pra você ser campeão do mundo, querido, você vai ter que ganhar dos grandes. E não tem uma final de Copa, talvez a da França seja a final contra uma camisa menos pesada. Mas de resto, você vai olhar aí, cara, só tem gigante, meu irmão. Só gigante. Vamos começar um pouco mais atrás, né? Porque tudo começou em 1930, a primeira Copa foi no Uruguai. Foi até ter um contexto também, porque hoje a Copa do Mundo é o maior evento de futebol, disparado. Só que em 30... Não era. Era os Jogos Olímpicos, que era o principal torneio. E hoje a seleção uruguaia carrega a alcunha, né, de Celeste Olímpica, justamente pelo bicampeonato dos Jogos Olímpicos, né, em 24 e 28. Então chegou em 30 como o melhor time e teve contexto também E até hoje a alcunha prevalece, né? Prevalece. Mesmo já ela tendo sido bicampeã mundial no profissional, dito assim, inclusive em 50, no Maracanã. Aqui no Brasil. Tem essa alcunha, mas era diferente. Então, o saudoso aí, Jules Rimet, estava tentando emplacar um outro evento com as federações fora dos Jogos Olímpicos. Ele teve um rolê muito, muito difícil para emplacar. Inclusive, você falando de Alemanha, a Alemanha não quis disputar a Copa porque não achou interessante. Justamente, você vai pegar lá, a Alemanha só não disputou 2 Copas. Exato. Uma porque foi punida em 50,
E por causa dessa, eu não quis participar, que não tinha interesse do bloco europeu. É até uma outra curiosidade, porque é uma provocação. O Brasil é o único país a participar de todas as Copas, e isso é fato. Só que a Alemanha, assim como o Brasil, a Alemanha nunca falhou numa eliminatória de Copa. Sempre que ela se elegeu e disputou uma classificatória, ela foi campeã. Ela tem a ausência de 30, não só ela, várias outras seleções europeias. Sim. Decidiram não vir, porque naquela época também a gente tem que contextualizar, né? Você atravessar o Atlântico para vir Semanas, era 15 dias para chegar aqui. Que seria o primeiro torneio, desconhecido ainda. De evento teste. Como se fosse uma Copa João Avelange. Graças a Deus vingou, né? Vingou. Ainda bem, pra alegria de quem gosta de futebol e de Copa como nós. Mas então, e aí é de 50, que aí a FIFA puniu ela num cenário de pós-guerra. E, de novo, o foco aqui é falar de futebol. E aí foi punida, não jogou. Talvez se jogasse também não teria tido grandes resultados. Tava se estruturando também, tava com outras prioridades ali. Exato, era um cenário que a Alemanha foi devastada, né? Por escolhas e tal, mas foi. Então, a última pensamento era uma seleção de futebol. Sim. Não é por aí. Então é isso, mas aí todas as outras eliminatórias, a Alemanha sempre se classificou, inclusive nessa, desacreditada, venceu 9 de 10 partidas, cara. Sim. É uma máquina de vencer. Os caras, a disciplina alemã realmente me fascina. E a gente começou no embalo, porque falar de futebol é tão gostoso, esqueci aqui vou introduzir, eu sou Germano Miranda, consultor imobiliário, apaixonado por futebol, apaixonado pela minha filha Pietra, quero mandar aqui um beijo pra ela, apaixonado na minha esposa Alice, beijo pra você também, meu bem, amo vocês e... Que isso, depois dessa até vou mandar um beijo aqui pra uma galera. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Viana. Então, me conhece o Germano em 2017 na MyBroker. Então, a gente sempre vem conversando sobre vários esportes. Então, por isso que nós estamos aqui. Estamos juntos aí no mercado imobiliário. Já fomos parceiros de empresa. E é isso. É muito bom estar aqui. Mandar um abraço também para minha família, para meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs. Minha esposa querida Isabela. E estamos juntos. E com patrocínio também. A gente pode esquecer, nós temos grandes parceiros no mercado imobiliário que estão também viabilizando isso. Eu mandar um abraço pro pessoal, a família lá da Nítida Imóveis, meus parceiros comerciais, e para o nosso patrocinador aqui deste evento, a MyCred, que é uma solução financeira para você que comprou seu imóvel, para você que quer fazer consórcio, consultoria financeira completa. Falem com a Elis da MyCred. A MyCred atua em todo o Brasil e agora com a novidade, paga 0,3% para o corretor em cima do valor do financiamento. Repete. Quanto pro corretor? 0,3% em cima do valor financiado. Que isso, loucura. Falem com a Elis, depois vai subir aí os contatos. Aquele abraço. Elis, abraço. É isso aí, também aproveitando aqui, um abraço também pessoal da MyBroker Brasília. Estamos em breve, alô você de Brasília, em breve estaremos aí com a primeira loja da MyBroker no Distrito Federal. Então um grande abraço aí, nossos patrocinadores. E vamos voltar. 34 agora, 34, né? Aí sim, já com a participação do bloco europeu, já temos a primeira campeã europeia. E também, vamos abrir um adendo, né? Europeu, os caras gostam quando é no território deles, né? Isso. Por eles, e aí eu faço até uma ressalva, eu discordo, mas por eles, Copa seria só na Europa e pronto. Tanto que os horários hoje, até hoje, seguem por causa da audiência europeia, né? Faz um pouco sentido, porque são 13 seleções, né? Geralmente, então tem um bloco maior e nasceu de lá também, a Copa do Mundo nasceu da Europa, então... Dizem que a Inglaterra é a mãe do futebol. Vamos falar da Inglaterra, só que não ganha... Desculpa aí, não ganha droga nenhuma. Em 66 eu lembro ainda, viu o que vocês fizeram. Aquela bola entrou, não entrou. Aquela bola não entrou, mas faz parte do futebol também. E aí começa até uma competição, né? Porque basicamente quem ganha Copa do Mundo é o sul-americano ou o europeu. Aí 38, a Itália vira o jogo, né? Vira 2-1. Bicampeã. E aí, mas foi importante a Itália ganhar, porque aí mostra pro europeu que não.
ter uma coisa diferente. Porque aí já são 3 Copas do Mundo, já meio que dá uma consagrada. Consolida. E ali, com o europeu ganhando, você desperta, começa a despertar o interesse dos outros. E aí, a gente vai, como é Copa, fazer o advogado do diabo dos hermanos, né? Que eles sempre falam que eles não são penta por causa que não teve Copa no período de guerra. E tem um amistoso que a Argentina fez com o Brasil, que eles enfiaram 12. Você ganha de 12 do Brasil, que seja futebol de botão, meu irmão. É complicado. Mas assim, amistoso é amistoso, Copa é Copa. Copa é Copa. Você falou de Argentina, deixa eu pegar um gancho aqui, porque a primeira final foi... A gente fala da principal rival do Brasil, Brasil-Argentina, né? Sim, mas tem uma rivalidade antes disso, que é Argentina e Uruguai. Inclusive foi a primeira final, foi literalmente Argentina e Uruguai, com o Uruguai sendo campeão. Então tem essas... E eram as forças, né? Eram as forças. Eram as forças. 38. O bicampeonato. 40, a década de 40, não tivemos Copa. Mais uma vez ficou marcada 40 e 44. 40, 44 e 46. 42 e 46. Exatamente. Isso. 42 e 46 sem Copa do Mundo. Viemos e voltamos pro Brasil. Que jogava de branco na época. Jogava de branco. E foi aposentado, diga-se de passagem. Inclusive tem uma das músicas da torcida uruguaia provocando diversos países. Na provocação Brasil é essa: mudamos a cor da sua camisa, ou cambiamos tu camisa. Olha aí, cara, mas foi uma Copa... o Brasil foi um achado do Brasil, né? Porque naquele mês contexto de pós-guerra, tinha que achar algum lugar pra encaixar. Beleza, vamos mandar a Copa pro Brasil. Foi muito bom pra gente. O Brasil chegou... O Brasil não tava com know-how, porque o Brasil nunca tinha sido campeão mundial, então não tinha esse nunca tinha sido campeão olímpico. Nunca tinha sido campeão olímpico. E curiosidade, em 50 já se falava dessa coisa dos elefantes brancos. Serra Dourada, acabou que tem Goiás, Vila, então, mas em Uberlândia tem um estádio do tamanho de Serra Dourada, cara. Então já... O Parque do Sabiá, tá lá. Mas eu acredito que se o Brasil tivesse ganhado 50, a história talvez não seria como é hoje. Porque ali foi um chacoalha pro Brasil, na minha visão. Foi um chacoalha, mas foi um chacoalha muito difícil. Porque, mais uma vez, no contexto, o Brasil vivia uma época onde o esporte ainda não era tão representativo. Então, existe isso também, da identidade do esporte, com o futebol principalmente, que é tão popular, com a população, com as pessoas. E ali foi... o Brasil não perdeu. A sensação é que o país, como estado... Ruiu. Né? 200 mil pessoas no Maracanã. Mais de 200 mil. Mais de 200 mil pessoas. Isso é chocante, né? Isso é fantástico pensar. Mas você imagina hoje? Meu pai fala que tem relatos que as pessoas sentavam de lado na arquibancada. Entendeu? Uma sentada de lado, a outra do seu lado, aqui no mesmo nível da arquibancada. Olha que loucura. E no Maracanã tinha geral, né? Tinha uma parte lá que era em pé. Então, tipo assim, eu sei que torcedor não tem que sofrer, mas, cara, eu gosto disso aí, ó, de poder falar que tinha mais de 200 mil pessoas no estádio. Mais de 200 mil pessoas. Acompanhando um jogo de futebol. De terno e chapéu. E sem grandes incidentes. Sem pancadaria. Sim, sem. E o Brasil perdeu. O Brasil perdeu. Mais uma vez, né? Naquela época era formato diferente. O Brasil chegou na final contra o Uruguai, só que não era uma final. Era um triangular. Era um triangular, era muito louco, né? Então, o Brasil jogava pelo empate e levou uma virada. Do Didia. O Barbosa, coitado, ó, isso é de se lamentar. Foi crucificado injustamente, né? Teve uma falha, legal, podia ter defendido, mas infelizmente futebol tem isso e alguém teve que pagar o pato. Infelizmente foi o nosso goleiro, Barbosa. Inclusive a filha dele fala que infelizmente ele morreu, né? Carregando, peso, né? Ele foi enterrado e levou esse peso também. Mas... Ele morreu antes ou depois de 14? Eu não lembro. Não lembro exatamente, mas eu acho que foi antes. Eu acho que foi antes de 14, acho que foi bem próximo da Copa de 14. Agora eu vou te provocar. A Alemanha tem 4 vices mundiais, 4 títulos, o Brasil tem 5, que me recordo, tem o vice com o Uruguai e o vice com a França.
Mas tem algumas eliminações doídas pro Brasil. Por que o Brasil tem essa mania de não... Perdeu, fui eliminado. Parece que aqui a gente não perde, a gente vende, entrega. Queria que você falasse um pouco disso aí. Que sua opinião sobre isso? Bom, pra começar, né, nós estamos falando de 5 títulos mundiais. Então é um pouco diferente mesmo falar sobre a seleção brasileira. Mas isso, o fato do Brasil ser vitorioso, isso eu também vou confessar que me incomoda. É o fato de que carregar sabe uma soberba mesmo? Porque quando o Brasil ganha, é show, somos os melhores. E quando o Brasil perde, ele vendeu o jogo. Então isso me causa uma certa estranheza. Fala, o adversário nunca é melhor. Você já viu isso? É sempre o Brasil que vendeu alguma coisa. Então, e é no futebol só, né? Porque no vôlei, que somos uma potência também. Não tem esse papo. Perdeu, vai treinar pra tentar ganhar na próxima. Isso, né? Mas tem isso. Tivemos algumas eliminações doídas. Não vamos chegar lá em 2014. tudo é a parte. Não, mas só pra não ficar em 2014, que às vezes a pessoa já tá... Tem 2002, tem 2002. Tem 2002 também, galera. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá também. Eu sei que ele vai falar que não ganhou porque o Michael Ballack não jogou. mas tem, cara. Mas faz parte também. É uma... Eu fico imaginando, irmão. Alemanha 4 títulos, Brasil 5. Para outros países. Porque como eu viajo muito, e eu vou te falar, quando eu chego com essa camisa, o pessoal arregala o olho. Porque é tão surreal você ganhar um título. Imagina a Holanda. A Holanda tradicional chegou, irmão, em 3 finais. Perdeu as 3. Perdeu as 3. A última foi pra Espanha em 2010. E imagina, eu vi o Brasil que 5 como se fosse, cara, é muita coisa. É muita coisa. Então a gente chega nos lugares... Ou nos países, eu fui no México, na Colômbia, os caras, cara, tipo assim, eles acham que a gente quer ter, desse jeito. Cara, como é que você ganha 5 títulos, cara? A gente tá matando pra se classificar pra umas oitavas de finais, então é um privilégio. Não sei se você já viveu essa experiência, mas eu, quando estive em Nova York, eu levei as 2 camisas, do Brasil, da Alemanha. Mas quando eu tava com a camisa do Brasil numa loja da Nike lá, o vendedor pegou, cara, e jogou uma bola pra mim. Tipo assim... vai lá, você nasceu... Você é brasileiro, você sabe jogar futebol, mano. Faz um bilhãozinho, joga na nuca aí. Eu tive essa mesma coisa, eu tava na Alemanha em 2005. Camisa do Brasil, pra lá e pra cá. O Brasil tava muito bem. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa das Confederações. Aonde? Na Alemanha, né? Então tinha Adriano Imperador voando, tinha o Kaká. Então, assim, tava um Brasil mágico, quadrado mágico. E aí eu cheguei lá na Alemanha, em Colônia. E aí, mesmo tava de boa, lá, a minha lá, esperando o pessoal chegar, estávamos em grupo. O cara chegou com uma bola, assim, como se eu fosse fazer um freestyle ali, fazer... Não, legal. Não, eu sou brasileiro, não sou jogador. Mas tem esse, né... Esse conceito deles em relação a gente, como que a gente nasceu predestinado a jogar. Então, todo mundo joga bola. Ou todo mundo samba, todo mundo... Chegamos em 54. Comentamos um pouco já. Milagre de Berna. Primeiro título da Alemanha. Primeiro título da Alemanha. E aí, você falou... E uma vantagem, porque o Uruguai tinha empatado, sempre no confronto América do Sul, Europa. Isso. A Alemanha vem, desempata. De novo a vantagem europeia. De novo a vantagem europeia. E você falou no 1550, talvez foi um desbloqueio do Brasil. Concordo, porque tem um episódio muito bacana, se você for pegar a história do Pelé. O Pelé acompanhou a derrota do Brasil contra o Uruguai. Dentro de casa, ele estava escutando com o rádio com o pai dele. E ele viu o pai dele chorar. E aí, nesse momento que o Brasil perde, o pai dele chora, escutando no rádio, o Pelé faz uma promessa pro pai dele. Olha, ele seria campeão mundial pelo Brasil. Essa história ele contou no filme? Ele contou no filme. Vocês podem ver, tem um documentário do Pelé, e ele fala, pai, eu vou ser campeão mundial pelo Brasil. E aí, 8 anos depois, o Pelé com 17 anos, onde chegamos, Copa da Suécia. O mais jovem jogador até então, né? O mais jovem jogador. É por isso que tem aquelas... quem é melhor? Pelé, Maradona. Tem isso na Argentina. Vamos falar a verdade. Na Argentina tem. Aqui e no resto do mundo não tem. Tá consagrado. Inclusive, eu acho que o Messi é melhor que o Maradona, mas nós vamos entrar nisso depois. Mas foi um desbloqueio. Realmente, o Brasil chega
em 58 na Suécia. Ninguém... outra curiosidade. Até então, nenhum europeu venceu na América ou em outro continente, nenhum americano venceu na Europa ou outro continente. E aí chega o Brasil na Suécia, já com um esquadrão, mas ainda não tinha o título. Com a seleção canarinha já tinha adotado o amarelo. E o Brasil faz uma grande campanha. Pelé tinha 17 anos. E é um fenômeno. Porque o Pelé não começa como titular, nem um Garrincha, eles entram no decorrer da Copa, entram e não saem mais. E até a dupla que nunca perdeu. Exato. Pelé e Garrincha é uma dupla, né, velho? Que dupla, e ali... A maior da história pra mim. A maior da história. Vou fazer esse adendo aqui. É a maior da história. E ali, numa semifinal, Pelé mete 3 gols na França, vai pra final, pega os homens da casa. E mais uma vez com um gol antológico, que se você reprisar, você fica, cara... Tá no almanaque do futebol, né? Cara, 17 anos, o cara dá numa final de Copa. Super tranquilo. Hoje em dia a gente vê a garotada da base aí, não, tem que preservar, segurar os moleque. 17 anos, segurar o cara no final de Copa. Que é mais pressão que é? Hat-trick na semi, mais 2 gols na... 8 anos antes, seu time tinha perdido pra 200 mil. Cara, é diferente, né? Aí vão falar que esse cara não é o melhor do... Quantas Copas o Messi tem? Com todo respeito, eu acho o Messi um craque. Cristiano Ronaldo também, mas ganhar a Copa, meu irmão, é pra poucos. É pra poucos. E 3, então? Ave Maria. É pra poucos. Agora eu vou deixar você discorrer mais, porque aí a gente entra na fase, e eu quero só fazer um adendo, que é o seguinte: a gente não tem noção, cara, do que foi essa seleção de 58, de 62. Porque assim, hoje, 5 estrelas, penta. Cara, mas na época, velho, era 0. 0. Os caras foram campeão. E outra, bicampeão na sequência. Só a Itália tinha feito isso. E quando inventaram a Copa, já era outra realidade. Aqui já tinha muito mais seleções, já era muito mais difícil você ganhar uma Copa. O Brasil foi, ganha na Europa, de um europeu, ninguém nunca tinha feito isso. E vai e repete o bi em 62, e aí o Brasil destrói e vira, de fato, um selecionável, né, forte no futebol, né? E aí tem essa transição 5-8 pra 62. O Brasil chega no Chile, Copa do Chile. E engraçado que no segundo jogo o Brasil enfrenta a Tchecoslováquia. E ali o jogo duríssimo, o Pelé cai no chão. Lesiona e fica fora do resto da Copa. Aqui no Brasil aquele sentimento, né? Perdeu, acabou! Acabou. É 880. 880. Só que aí entra aquele empoderável, né, Amarildo. E no segundo jogo, primeiro jogo que ele entra, ele vai lá e marca o gol. E aí... E o contestado Amarildo, né? Porque Amarildo. O consenso não era Amarildo, né? Que ele fazia, jogava junto, jogava Botafogo, jogava com Garrincha, mas qualquer um que vai entrar no lugar do Pelé... É o Pelé, né, ele vai ser contestado. Essa não tem jeito, né? Mas o Brasil faz uma outra grande campanha, vai lá e vence novamente. O Amarildo, que eu falei, faz gol na final, dá passe pro Vavá fazer o gol. E ali o Brasil marca seu nome na história do futebol. Marca seu nome, definitivamente, né? Aí já seria ali o bicampeão. Então você tem ali no cenário Uruguai, campeão, Itália bicampeã também. E seguida você tem o Uruguai bi espaçado, você tem a Itália bi seguida. Isso. Brasil bi consecutivo e a América agora soberana. América soberana. São 4. Não, soberano empatou agora. 4. Rapaz. 4-3. 4-3. América soberana. Alemanha campeão em 54. 58 Brasil, 62 Brasil. E aí uma Copa polêmica na Inglaterra. O Brasil chegava mais uma vez muito forte. Sim, favoritaço, né? Favoritaço mais uma vez, só que não deu liga. O Brasil passou vergonha, foi eliminado. Não. Foi pro Portugal de Eusébio? Exatamente. Portugal, e o Brasil não se classificou numa fase de grupos. Porque também naquela época, vamos contextualizar novamente, era diferente, né? Era diferente. Não era uma fase de grupos, mata-mata. Era uma fase de grupos, outra fase de grupos, depois semifinal, né? Uma coisa assim. E aí tem até um jogo
Brasil e Portugal, um jogo duríssimo. Só que o Brasil não tava legal, foi eliminado, o Pelé tava, e... Enfim, foi uma Copa na Inglaterra, também teve polêmica. O Portugal jogou melhor, de fato, naquela Copa, e foi passando. Enquanto partida, mais uma vez, a Alemanha também estruturada, Inglaterra passando. Só que aí nós tivemos ali, chegamos na final com uma polêmica. Me conta um pouco mais. Então, a Inglaterra, por ser sede, era a favorita. Só que a Alemanha já era campeã do mundo. E a Alemanha, dentro daquele negócio, joga qualquer coisa parecida com futebol para vencer. Tá. E começa um jogo tenso. A Alemanha, aos 12 minutos, salvo engano, faz 1-0. Inglaterra, favorita, empata, ainda no primeiro tempo. Empatou o jogo, 1-1. Depois a Inglaterra vira para 2-1. E a Alemanha vai buscar um empate só aos 44 do segundo tempo. 2-2, prorrogação. Jogo tenso, aí tem a bomba do Rust. Entrou ou não entrou? Não, entrou. Então vamos falar, velho. Quem vê as imagens, vê assim, claro, é claro, não tem dúvida que a bola entrou. Naquela época, vamos contextualizar, né? Não tinha VAR, não tinha esse tanto de câmera que tem hoje. O Bandeira não falava a língua do árbitro. Então o árbitro olha pro Bandeira, o Bandeira acena, tipo assim, entrou. Ok. Pá. Depois tem estudos aí que mostram que 6 centímetros faltou pra bola entrar. Mas quem que vai tirar o tiro? Isso não existe. Futebol também é feito dessas coisas. E tem na história também da Alemanha, do Brasil, benefícios pra essas camisas. Isso é do jogo, faz parte. E a Inglaterra foi campeã. Primeira e única vez que ela foi campeã. E uma curiosidade, a Alemanha tem dessas coisas. Até então, a Alemanha nunca tinha ganhado da Inglaterra, nunca. Nem amistoso, nem partido oficial, nada. Entre as estarem empatando ali, jogava contra isso também, não deu. Tivemos nosso primeiro vice ali, 1-1, um campeão e um vice. Com a rainha Elizabeth na tribuna. Estádio lotado, mais de 80 mil pessoas. Estádio Wembley lotado. Salvo engano, eu acho que o Bandeira era dos Uzbequistão. Era uma nação sem tradição nenhuma no futebol. O cara fala, pô, eu vou anular esse gol aqui. Na frente da rainha? Jamais. Aí, mas foi 4. Mas o outro foi aos 15 do segundo tempo da prorrogação, já aquela coisa... A história teria sido diferente, talvez. Sim. Talvez não, mas... De si não existe, né? O negócio é que... Futebol voltou pra casa. Eu não sei qual a sua visão, até fazendo um parênteses aqui, porque eu acho justo ter VAR, por exemplo. Parece que fica meio engessado, perde a emoção. Para mim, cara, é justo. A bola entrou ou não entrou? Pronto, cara. Porque assim, eu imagino o investimento que você faz. Você, jogador. 4 anos ali, um ciclo de Copa do Mundo e tal... Cara, você perde por causa da bola, não é justo. Então, por isso que eu falo, eu sou a favor da tecnologia e faz sentido pra mim. E assim, pra Brasil e Alemanha, futebol, cara, talvez é mais um título mesmo. Mas tem algumas nações aí, cara, que é um projeto de nação. De nação. Pensa, a Holanda, ser campeã do mundo pros caras é uma obsessão, como foi pra Espanha até 2010. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sou totalmente favorável. Eu só acho que o VAR brasileiro é complicado, que demora demais. E mais que o VAR, a tecnologia do chip na bola. Porque, cara, lance capital, gol. A bola entrou ou não entrou? É igual o touchdown, né? O esporte que a gente gosta muito do futebol americano. Isso. Passou ou não passou ali? Tem que ter esse chip, cara. É o lance capital. É justo, cara. Exato. É justo. Então por isso que eu... Agora, tudo que vem pra tornar o jogo mais justo, porque... O pessoal no futebol tem muito isso. O resultado foi justo. Desde que não tenha havido erro intencional de arbitragem, invasão de campo, coisa fora das regras, pra mim o resultado sempre é justo. Concordo. Entendeu? Concordo. E aí... Porque se defender, jogar no contra-ataque, pode ser feio, mas é justo. Se você tá jogando a regra do jogo, eu acho que o resultado sempre é justo. Sempre é justo.